Começa hoje nos Estados Unidos a Cúpula das Américas, que é uma reunião realizada periodicamente pelos líderes políticos do continente, com o objetivo de discutir e definir ações para enfrentar desafios compartilhados aqui na região. O evento também vai marcar o primeiro encontro presencial entre o presidente Jair Bolsonaro e Joe Biden. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito bom dia, obrigada por falar com a gente. Bom dia, obrigado a vocês. Bom dia, Jair. Professor, tem vários aspectos interessantes que a gente pode analisar dessa cúpula. Vou começar aqui com a nossa pauta doméstica. Primeiro, falar do presidente Jair Bolsonaro, dessa primeiro encontro presencial entre os dois, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Joe Biden. O que significa isso nesse momento político aqui no Brasil e também se na prática deve sair alguma coisa relevante. Olha, Marcela, essa é a questão, né? Da parte do presidente Bolsonaro, ele usou o mais que ele pôde o fato de que o presidente Biden estava precisando da presença dele, né? De alguma forma, ele aproveitou, inclusive, para uma certa, vamos dizer assim, um certo acerto de contas pessoal, cobrando que o presidente Biden não o cumprimentou na reunião do G20. Uma atitude discutível, mas, enfim, pouco diplomática, mas, enfim, ele cobrou, não é? Ele aproveitou que, de alguma forma, os Estados Unidos estão com preocupações muito tensas num novo quadro geopolítico, tanto na Europa, todo mundo sabe, com a Ucrânia, tem preocupações que as pessoas menos prestam atenção, com tensões crescentes na Ásia. Em outras palavras, os Estados Unidos não tiveram tempo para a América Latina. É desta forma que tanto o presidente mexicano como o presidente brasileiro, os dois maiores PIBs da América Latina, cobraram o seu preço numa atenção maior por parte dos Estados Unidos para a presença deles na Cúpula das Américas. Se isto vai se transformar em uma atitude real dos Estados Unidos de atenção para a América Latina, a conferir. Não é o que parece. A maioria dos analistas já estão apontando que, de alguma forma, não há muito espaço político para uma atenção maior, neste momento, dos Estados Unidos para a América Latina. A gente pode entender como causa dessa falta de espaço, professor, inicialmente, claro, no governo Biden, a pandemia e depois o conflito na Ucrânia, isso ajudou a estimular? Ou já tem uma questão assim histórica nos últimos anos de que os governos americanos não dão a devida atenção aos seus vizinhos? Olha, Jairo, esse é o ponto, né? Se nós colocarmos um pouquinho isso num quadro meio de memória histórica, a última vez que os Estados Unidos efetivamente prestaram atenção na América Latina é bem longe. É 1994, governo Clinton, uma cúpula das Américas igual a essa, em Miami, em que foi oferecido à América Latina a ALCA, uma associação latino-americana de livre comércio, que era uma tentativa assim, de desmontar os blocos regionais para que fizessem negócio exclusivamente com os Estados Unidos. Na prática, os gigantes da América Latina, tanto o Brasil como a Argentina, como o México, recusaram, porque não acharam eficiente, e, a partir daí, de certo modo, as relações esfriaram. Não adianta a gente dizer que é por uma razão específica. Elas esfriaram nesse momento. O que nós temos hoje é que, até a partir de 2000 para frente, os Estados Unidos ganharam um concorrente na América Latina. E esse concorrente está avançando cada vez mais. O que está acontecendo é que mesmo empresários norte-americanos que têm negócios com o Brasil e a própria cúpula do Departamento de Estado percebeu a concorrência chinesa e alertou: é preciso dar alguma atenção aos nossos vizinhos, porque o inimigo está ganhando espaço. E não é pouco espaço, Jair. É um espaço bastante consistente, principalmente em investimentos. Não é só o comércio, não. É a China botando dinheiro pesado na América Latina como um todo.
Perfeito, professora. Esse ponto até que eu ia tocar em relação à China, né? Esse encontro promovido pelo presidente Joe Biden, que já é um encontro que já é feito, né? De tempos em tempos, também é uma forma aí de tentar conter o avanço, a influência da China aqui na região. Agora, com o fato dos Estados Unidos não convidarem, né, Cuba, Nicarágua e Venezuela, alguns países, como é o caso do México, já não sabem se vão participar. Isso pode esvaziar a cúpula, né? E aí essa também é a preocupação de Joe Biden. Exatamente, Marcelo. Né? Os Estados Unidos também não foram hábeis, porque o que acontece é que Biden não quer, de modo nenhum, provocar a comunidade latino-americana, principalmente a comunidade de exilados cubanos na Flórida, onde ele tem uma necessidade eleitoral brutal. A Flórida é um dos estados decisivos nas eleições americanas. Ele não quer provocar esses grupos. Ele é muito contido. Ao mesmo tempo, ao não convidar, como você mencionou, especialmente Cuba, mas Venezuela e Nicarágua também, ele arrefece os interesses, principalmente dos países latino-americanos, de comparecer numa cúpula que não é bem latino-americana. A segunda parte da tua pergunta é a essencial. A China está crescendo, Marcelo, na presença latino-americana muito forte. Ela é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, da Argentina, do Chile e do Peru. Quando nós olhamos para isso, é na parte do comércio. Quando nós olhamos para investimentos, basta um exemplo, Marcelo. A China está construindo um porto em Xangai, que é uma região a 50 quilômetros de Lima, um porto que vai, de algum modo, estar pronto em menos de 2 anos e que vai ter capacidade para transportar 1 milhão de containers ano. O alvo disso é minério, o alvo disso é cobre, é zinco, o alvo disso é carro elétrico. É a China avançando no espaço, tanto do Chile como no Peru, dos metais necessários. Os Estados Unidos, obviamente, olham para isso com o olhar do concorrente que está perdendo espaço. Estão tentando recuperar, mas que situações políticas são mais tensas. Bem, professor, agradeço a sua conversa aqui conosco, trazendo informações sobre a Cúpula das Américas, um assunto que ao longo, claro, da programação dos próximos dias a gente vai dissecando muito mais aqui na CNN. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite.